Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Já temos aí muitos convidados já ingressaram e vão participar desse nosso evento, que com prazer a gente apresenta a vocês nessa semana que é tão importante, que é a São Paulo Arbitration Week. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comum na nossa prática. E para isso a gente bolou um evento com o escritório Jones Day, que é um escritório com quem a gente vem trabalhando em muitas disputas, né, cross-border litigation e cross-border arbitration, international arbitrations. Então, por isso é que o título do nosso evento até ficou em inglês, né, International Arbitrations Arising in Brazil, Best Practices for Identifying and Mitigating Local and International Risks, ou seja, quais são as melhores práticas, são dicas práticas para vocês que buscam se preparar para evitar determinados riscos se por acaso houver uma disputa, ou então até mesmo prevenir esses riscos. Por isso é que nós temos aqui conosco, vou começar a apresentar a minha sócia, querida sócia, Cristina Bueno. A Cristina é nossa sócia da área de M&A e societário, já há muito tempo, vem atuando aqui no escritório há mais de 10 anos e ela tem 25 anos de experiência nessa área. A Cristina é formada pela Universidade de São Paulo em Direito e também em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela atuou 15 anos em Investment Banking antes de se juntar a nós aqui no Sescom Barrier, e é um prazer poder contar com ela para que possa nos trazer essa visão de quem escreve os contratos, quem negocia os contratos e quem depois acompanha todas as etapas, né, desde do início da negociação até os problemas que a gente enfrenta em pós-closing e em muitas outras disputas. Então, por isso vai ser muito, muito, muito valioso contar com a sua experiência, Cris. Também está aqui conosco, é um prazer apresentar meu sócio, com quem convivo todos os dias, e é uma pessoa extraordinária, Carlos Davi Albuquerque Braga, que todo mundo não conhece como Carlos, mas sim como Braga, e ele diz que ele só quer ser apresentado como advogado. E eu acho que isso diz muito sobre ele, porque de fato, se tem uma pessoa que é um, realmente um advogado exemplar, uma pessoa que nos inspira na advocacia e que me inspira todos os dias, é o Braga. Quero ser o Braga quando eu crescer, e Braga está no escritório desde a sua fundação e fez esse departamento, nossa área de contencioso, resolução de disputas, trabalhamos com mediação, insolvência, sobretudo arbitragem, se desenvolver. Então, hoje, muito graças à contribuição dessa união de várias pessoas aqui do Sescom Barrier e de nossos parceiros, como o Jones Day, a gente tem uma área de resolução de disputas muito forte. Braga também é formado pela Universidade de São Paulo e vem atuando há muito tempo em arbitragens, tanto domésticas quanto internacionais, sobretudo vendo muitos problemas relacionados à produção de prova documental, alguns riscos, algumas cautelas que, né, a gente vem tomando e que funcionaram, outras situações em que o cliente acabou não observando determinadas diretrizes e isso teve consequências na disputa futura e em eventuais, né, perdas, riscos e acordos. Bom, é, Braga também vai falar na sequência. E muito, muito agradeço, estou muito, muito empolgada com a presença dos nossos colegas James Egerton e Fernando Pastore, do Jones Day, com quem vimos trabalhando, debatendo, temos clientes em comum, é uma parceria já que
que já dura um certo tempo, começou até com outras áreas do escritório, e agora estamos mais próximos, né? E ficamos muito felizes em poder recebê-los e convidá-los para esse evento aqui na São Paulo Arbitration Week, que já começou grandiosa, tivemos um congresso muito bacana. Ontem tem realmente o São Paulo é um centro bastante importante e cada vez vem ganhando mais relevância. Por isso que James, que é sócio do escritório Jones Day em Washington, ele não é brasileiro, mas nós vamos falar em português, porque James é formado em língua portuguesa. A língua portuguesa e o sotaque dele é um sotaque mais puxado para o nosso, um sotaque brasileiro. É formado em língua portuguesa pela Universidade de Oxford e em Direito pela BPP Law School. Ele é mestre em Direito Internacional pela Georgetown University e professor de arbitragem internacional na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. É licenciado em Nova York, Washington e também no Reino Unido. James tem mais de 15 anos de experiência em contencioso e arbitragem internacional e só pelo pouco que já pude ouvir das nossas discussões prévias para montar esse webinar, já sei que vai contribuir muito conosco para um grande evento e um nosso aprendizado. Estou muito feliz também com a presença aqui do meu colega e amigo Fernando Pastore, que é associado sênior no escritório Jones Day aqui em São Paulo, é formado em Direito pela PUC, mestre em Direito pela Universidade de Nova York, NYU, licenciado nos Estados Unidos e no Brasil. Ele tem uma experiência muito grande, mais de uma década de experiência em contencioso e arbitragem internacional, já me deu muitas dicas nessa vida, né, trocando ideias. Ele tem esse olhar, né, tanto de civil law como de common law, conhece a cultura brasileira e conhece a cultura dos clientes estrangeiros e vem atuando há vários anos aí em contencioso e arbitragens relacionados ao Brasil, clientes brasileiros e estrangeiros. Então, com esse time aí de feras, agradecendo também a nossa organização, Angélica, Maiara e todos os demais que contribuíram para colocar esse evento em pé. Gostaria de começar dando a palavra para a Cristina, para começar suas considerações sobre a fase pré-arbitral. Cris, o que você gostaria de dividir conosco nesse momento aqui, tratando de possíveis situações e como é que a gente pode ajudar as pessoas a prepararem tanto seus clientes quanto os próprios clientes que estão aqui nos ouvindo. Bom dia, Helena, bom dia, Braga, Fernando e James, e bom dia a todas e todos. Para mim é um prazer, né, estar aqui participando desse painel. Na verdade, quando o Braga me convidou, eu falei, mas pera, é coisa de arbitragem, de processo. Ele falou, pois é, mas se não tiver bem escrito antes, como é que a gente vai conseguir fazer o processo andar da forma que está correta para o nosso cliente? Então, acho que foi um desafio, mas que faz muito sentido no nosso dia a dia de M&A, né? Eu queria dividir um pouquinho com vocês essa visão de quem negocia e escreve os contratos e que vão ser eventualmente objeto de conflitos. Sou de M&A, como ela falou, então acaba que a gente que acaba discutindo a redação, discutindo o contrato, discutindo as representações e garantias e discutindo inclusive a cláusula de resolução de conflitos que vão reger eventualmente as disputas, né? E o que a gente tem percebido muito em operações de M&A, nas que a gente trabalha, é que é muito rara a previsão de uma resolução de conflitos em juízo, né? A cláusula de resolução de disputas é muito focada em arbitragem e é que mais prevalece. A escolha de arbitragem sempre vem se baseando numa perspectiva de maior celeridade e maior especialização dos julgadores, né? Quando a gente discute a cláusula compromissória, os principais pontos que a gente vê durante a discussão do contrato é a discussão de local, da língua, eventual número de árbitros e a necessidade ou não de especialização em lei brasileira dos árbitros, né?
Quando a gente fala de contratos internacionais, o que a gente vê é que a parte estrangeira faz questão de ter a cláusula de arbitragem, é muito, muito raro realmente aceitarem a disputa em juízo, e normalmente a arbitragem é conduzida em lei inglesa, mesmo nos contratos regidos pela lei brasileira. Em contraposição, a parte brasileira então impõe ou pede que tal arbitragem seja realizada no Brasil. Óbvio, é negociação por negociação, cada um é de um jeito, mas a gente tem visto muito esse equilíbrio. Lei em inglês, língua inglesa, lei brasileira e realizada no Brasil. O que a gente vê também em contrapartida a isso é essa discussão da especialização dos árbitros em língua brasileira começar a ser discutida, né? Mas ainda, na minha experiência, é muito raro a gente ver esse tipo de restrição na escolha dos árbitros, tá? Sem entrar se isso é bom ou ruim, isso é a realidade que a gente tem visto. E eu acho que em função disso, a gente tem visto aumentar muito o número de casos com participação de partes, árbitros e escritórios estrangeiros no Brasil. Inclusive, como a Helena mencionou, com o nosso parceiro aqui, o Jones Day. Quem milita na área de arbitragem certamente conhece uma pesquisa coordenada pela doutora Selma Lemes. Aí eu vou pedir, se você puder pôr no slide 3, que tem os números, por favor, Mayara, que ela publicou recentemente. Ela fez uma análise e uma pesquisa usando as 8 principais câmaras de arbitragem com atuação no Brasil e apresentou os números entre 2019 e 2021. E esses números indicaram que houve um aumento de 8,3% nas arbitragens em andamento entre 2019 e 2021. E ao passo que, se a gente recorta apenas as arbitragens envolvendo contratos internacionais, o aumento já pula para 53% em apenas um ano, de 2020 para 2021. Ainda com base nessa pesquisa da professora Selma Lemes, em 2020 houve a participação de 152 árbitros estrangeiros. E esse número subiu para 296 em 2021. Quer dizer, um aumento de quase 95% em apenas um ano. Então, o que mostra muito que a experiência, a análise empírica que a gente vê na discussão dos contratos, principalmente os contratos internacionais, está se provando em números também, como a gente pôde ver nessa pesquisa. Isso, então, comprova, e foi até uma das razões da escolha do tema desse painel de hoje, como é relevante esse tema, né? De fato, há uma necessidade de conciliar esses dois mundos, da parte estrangeira e da parte brasileira, né? Da cultura estrangeira e da cultura brasileira, dos procedimentos adotados usualmente no Brasil e dos procedimentos usualmente adotados lá fora. Se a gente não tiver essa interação e essa troca de conhecimento, vai estar cada vez mais difícil, né, da condução das arbitragens, porque a gente está vendo esse aumento e deve continuar esse aumento das arbitragens estrangeiras. O Braga, o James e o Fernando vão tratar mais especificamente desses aspectos, de como conciliar esses dois mundos, né? Mas a gente vê também no escritório que é muito importante essa interface entre a área de resolução de disputas e a área transacional. Porque nós da transacional que acabamos negociando essas cláusulas, né? A gente chama até de midnight clauses, que a cláusula compromissória é a que fica por último para a gente discutir. Mas se a gente não sabe o que é relevante, como isso pode impactar, né, a vida após, acaba que a gente pode criar dificuldades ou complicômetros, né, para os clientes quando realmente for começar uma discussão. No escritório, inclusive, a gente criou um grupo de estudos entre a equipe de contencioso e a equipe de societário para a gente poder debater mais esses assuntos e ambos as áreas estarem mais a par de quais são as dificuldades e pontos de atenção. Se eu falar um pouquinho especificamente da produção de provas, que é um tópico que vai ser muito explorado a seguir, o que eu vejo dentro da negociação dos contratos é uma discussão ou não de certas declarações e garantias e eventuais limitadores de indenização com base nas informações que a parte teve ou não acesso. Uma discussão muito conhecida nesse sentido diz respeito às chamadas cláusulas de sandbagging e anti-sandbagging.
Na dinâmica de negociação, só se tem acesso àquilo que a outra parte voluntariamente se dispõe a apresentar. É muito raro você conseguir ter informações de uma forma unilateral. Então, a gente vê muito em alguns casos, por exemplo, a inserção de uma declaração dos vendedores, confirmando que tudo que seria relevante para a definição do investimento do comprador foi devidamente informado na due diligence. Por isso, é muito importante que as partes tenham sempre registro de tudo que foi eventualmente disponibilizado e que serviu de parâmetros para negociação e para tomada de decisão. Eu tenho visto também muita discussão sobre a inclusão ou não de um pendrive ou algum arquivo do data room, né? Como anexo do contrato de M&A, por exemplo. Mas a gente sempre discute que há outros documentos trocados durante a operação, entre os assessores, entre o management, que está além do data room. Então, a inclusão do data room ou não como anexo pode ou não ser considerado limitante, e até um assunto que a gente sempre debate e acaba que em alguns momentos inclui, em alguns momentos não. Enfim, essa é uma das questões também relacionadas à documentação, que já surge durante a própria negociação dos contratos, mas que eles vão explorar muito mais agora a parte processual e detalhamento. Então, eu acho que é muito importante, e a minha razão de participação aqui hoje é estimular essa troca e esse contínuo trabalho conjunto entre a área transacional e a área de resolução de conflitos, para a gente sempre entender os mecanismos e as implicações de cada um, o acesso aos documentos que a gente teria em sede judicial ou sede de arbitragem, para a gente poder se preparar para uma eventual resolução de conflitos. Bom, eu podia continuar aqui dividindo com vocês mais histórias e dificuldades que a gente tem nas negociações, mas aí eu vou passar agora a palavra ao Braga para que os especialistas tratem um pouquinho mais dos aspectos processuais. Obrigada, Cris, muito obrigada. A gente depois com certeza vai ter algumas perguntas aí, o pessoal vai mandar para debater, saber da sua experiência, o que a gente pode fazer eventualmente em contratos, mas vamos passar então para o próximo bloco aqui, em que o Braga vai tratar de algumas questões. Acho que a gente poderia pedir à organização para voltar no início da apresentação, para passar aí a palavra ao Braga, para que, se ele quiser, se apresente devidamente como advogado ou não, e trate aí de suas experiências sobre o tema. Obrigado, Helena. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez aí a Helena, a Cris, Fernando e James, esses dois últimos aí, principalmente pela generosidade de disponibilizar o seu tempo, de dividir esse painel aqui com a gente, que é sempre uma grande honra, um grande prazer trabalhar com os nossos colegas do Jones Day. Agradecer também, antes de mais nada, a presença de todos que estão aqui, também reservando uma parte do seu precioso tempo aí para discutir esses temas conosco, né? E agradecer, por fim, a generosidade da Helena na apresentação. Eu tentei simplificar as coisas, mas ela resolveu me emocionar aqui com algumas palavras adicionais. E, por fim, também já começar aqui endossando as palavras da Cris, que é muito importante essa troca entre a área de resolução de disputas e a área transacional, não fosse pelas questões realmente de mérito, aí, de conteúdo, etc., seria pelo menos para que elas parassem de me ligar meia-noite ou meia-noite e meia, 1h da manhã, para a gente discutir cláusula compromissória nos contratos aí que eles estão fazendo, né? Mas, brincadeiras à parte, acho que realmente a gente tem tido aqui discussões muito profícuas quando nós juntamos as duas áreas para discutir esses temas. E eu queria trazer para vocês aqui um pouco dessas discussões e, para ficar dentro do tema que nos propusemos aqui, tratar especificamente da produção da prova documental na arbitragem.
Tá? Então, vou focalizar aqui em 2 aspectos, principalmente. O primeiro aspecto é como se dá essa produção de prova numa arbitragem doméstica, para que depois a gente faça aí um paralelo com a prática da arbitragem internacional. E um segundo aspecto que eu vou abordar, aí sim, é uma questão processual específica do direito brasileiro, do nosso direito processual, que diz respeito à produção da prova documental antes da instauração da arbitragem. E aí nós vamos levantar aqui alguns pontos que ainda estão gerando alguma discussão no Poder Judiciário. Bom, todos nós sabemos aqui que uma das alardeadas vantagens da arbitragem é a flexibilidade do procedimento. De fato, né, de acordo com o artigo 21 da lei, a arbitragem segue um rito que é estabelecido pelas partes, né, diz a lei. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem. Agora, a gente sabe que as cláusulas compromissórias constantes dos contratos, elas não vão disciplinar a fundo o procedimento. Normalmente, vai se remeter à aplicação de um determinado regulamento de uma Câmara, né? E nós sabemos também que mesmo esses regulamentos também não têm um detalhamento de procedimento, tampouco um detalhamento específico para a fase de produção de provas e particularmente para a produção de prova documental, né? Na prática, a gente sabe que no início da arbitragem, os advogados e os árbitros sentam para definir um cronograma, né? E também detalhar um pouco mais o procedimento. Mas, mesmo nesse momento, e aqui eu estou falando particularmente das arbitragens domésticas, né, também não é comum a gente parar para disciplinar detalhadamente a produção de documentos, né? Normalmente a gente acaba ali prevendo um cronograma inicial. Mais recentemente a gente tem visto muito aí uma inspiração muito, acho que com base na nossa cultura processual aqui, de fazer trocas de manifestações escritas e parar ali numa fase de especificação de provas, mas a verdade é que a gente não detalha a produção de prova documental, mesmo no início do procedimento arbitral, né? Então, aí uma primeira questão que se poderia colocar, né, bom, se não tendo uma previsão expressa sobre produção de prova documental e, mais especificamente, sobre o pedido de exibição de documentos, pedido para que a outra parte produza um documento que não está na sua posse, se os árbitros teriam, então, a míngua dessas previsões na cláusula compromissória, ou mesmo no início do procedimento, teriam poderes para determinar a exibição de documentos. E aí, aqui eu acho que não tem muita dúvida, não vou gerar nenhuma polêmica onde não existe. Me parece que o artigo 22 da Lei de Arbitragem dá o respaldo necessário para que os árbitros determinem essa exibição, né? Diz a lei que o tribunal ou o árbitro pode determinar a realização de quaisquer provas que julgar necessárias mediante requerimento das partes ou de ofício. Então, acho que está muito claro que o árbitro pode sim determinar a exibição de documentos a requerimento das partes. Mas aí, a questão que sobra é como, né? Quais as regras que devem ser aplicadas no momento da produção desse pedido. E aí, eu já estava me esquecendo aqui de pedir para passar o slide, que agora está sendo projetado aí já, em que eu apenas destaco os artigos da lei que dão essa base para o pedido de exibição na arbitragem, tá? Mas aí a questão que sobra é o como, né? A gente não tem esse detalhamento. E, principalmente, não tem nenhuma regra, e aí não é só na arbitragem, a gente também não tem no nosso Código de Processo Civil regras detalhadas sobre valoração, sobre estándar de prova, né? Como é que se
avalia o comportamento das partes no momento dessa produção de prova documental, né? Então, na prática, o que a gente tem visto nas arbitragens domésticas é que, no momento de produção de prova documental, particularmente pedido de exibição de documentos, nós acabamos nos inspirando muito no Código de Processo Civil. Essa que é a verdade. Ah, mas o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. Ninguém está falando aqui que se aplica. Mas o fato é que, na prática, e até em função da nossa cultura, né, é difícil separar isso, a gente acaba, sim, se inspirando no Código de Processo Civil e não vejo aí nenhum pecado nisso, até porque o Código de Processo é, antes de mais nada, né, eu costumo dizer que é um repositório de cultura processual. Isso foi se acumulando ao longo do tempo e transformado em regra, né, um código de ritos que está ali inspirado em princípio de contraditório, ampla defesa, que são justamente os mesmos princípios que igualmente inspiram e norteiam o procedimento arbitral. Então, não há nenhum problema a gente tomar de empréstimo aí, de vez em quando, algumas regras. E, na prática, isso acaba acontecendo no pedido de exibição de documentos. Então, a gente pode dizer que, muito à semelhança do que acontece no Código de Processo Civil, no pedido de exibição de documentos em arbitragem doméstica, a gente costuma exigir uma descrição, né, como diz lá no Código de Processo, né, a descrição tão completa quanto possível do documento ou de categorias de documento. Indicação dos fatos que se pretende provar com o documento. Demonstração que o documento existe, que não está no meu poder e que está no poder da parte contrária. Aqui um ponto já que vale a pena chamar a atenção. Indicação dos fatos que se pretende provar com o documento. Né? Aqui a gente vai se distanciar um pouco das regras de produção de prova, né? Notadamente das regras de common law discovery, né? Em que há mais flexibilidade na produção da prova, né? Não vou me alongar aqui nesse ponto, porque ouviremos aí com muito mais propriedade o James e o Fernando, né? Mas aqui a gente começa a ter uma diferença em relação à prática internacional. Aqui a tendência é que essa produção de prova ela seja mais restrita, tá? Embora, vale só aqui um parênteses, né, até da exceção que confirma a regra, eu já vi aqui em São Paulo, em uma das nossas ótimas varas de direito empresarial, um pedido de exibição de documentos que foi deferido de maneira bastante ampla, que a gente até achou que estava aqui um pouco vivendo a realidade americana. Mas, assim, como regra, o nosso sistema ele é mais restritivo na produção de provas, sim. E um outro aspecto importante aqui diz respeito à própria valoração do comportamento das partes nesse momento. É possível fazer uma inferência negativa? Há uma determinação de exibição do documento, não há apresentação do documento. Possível fazer inferência negativa, presunção de veracidade? Me parece que também aí o árbitro poderia, sim, admitir como verdadeiros os fatos, né, que por meio do documento, como diz a lei, a parte pretendia provar. Também aí vamos lá com a inspiração na regra do Código de Processo, e isso, no mais, é também uma regra de valoração aceita internacionalmente, né? Agora, quando se trata de avaliar o comportamento das partes também, a gente fala em avaliar a eventual recusa de uma das partes à apresentação de documento. E aqui existem algumas hipóteses de recusa legítima, né? Quando a recusa é legítima, o árbitro, o juiz, não determina a produção do documento. Mas uma das hipóteses da recusa legítima aqui que eu acho interessante a gente ressaltar, que existe na nossa legislação e que a gente já está acostumado a lidar com ela, diz respeito ao chamado documento sigiloso, né, por força de lei, ou em razão da profissão. E aí eu peço também para mudar o slide, vamos passar próximo, Maíra, se puder. E aqui eu quero chamar a atenção aqui também, talvez aqui seja um ponto de diferença
entre o que a gente está acostumado aqui e a prática internacional, né? Se nós formos atrás da base legal dessa confidencialidade, nós vamos encontrar lá no Estatuto da OAB, no próprio Código de Processo Civil, as regras que dizem que o advogado pode se recusar a depor. Veja que a nossa lei está sempre pensando mais no depoimento do advogado como testemunha, né? E não necessariamente ali ela vai a fundo em como lidar com os documentos que são produzidos na relação cliente-advogado. E talvez aí a gente tenha uma diferença em relação ao tratamento que se é dado internacionalmente, né? Isso aqui já fica até um gancho, uma pergunta minha para o James e para o Fernando, para ver o quão diferente a gente está em relação a essa regulamentação e quais seriam as medidas que, na prática, acabam sendo importantes a gente tomar para preservar justamente esse sigilo de comunicação. Então, essa aqui seriam, em geral, os pontos da primeira parte que eu me propunha falar, e eu gostaria agora de tratar da outra questão que diz respeito à exibição de documento antes da instituição da arbitragem. Nesse ponto, a gente tem aqui uma discussão processual interessante. Acho até que não deveríamos ter tanta discussão sobre esse ponto, mas a questão é que, na prática, a gente tem. E essa era a mensagem que eu queria deixar aqui, não para pontificar em relação a esse tema aqui, eu dizer o que é o certo e errado, mas apenas chamar a atenção que a gente tem esse problema aqui na prática. A gente precisa estar atento a ele no dia a dia. E a questão diz respeito principalmente a qual é a medida processual cabível para o pedido de exibição de documentos antecedente à arbitragem. E aqui vamos tratar, para facilitar a vida, né, de um cenário em que realmente eu tenho urgência na obtenção desse documento. Aí eu não vou ter muita discussão se eu produzo isso na arbitragem ou em juízo. Vamos imaginar que eu estou numa situação de urgência, eu não tenho um regulamento e uma cláusula compromissória que preveja árbitro de emergência ou árbitro de apoio. E aí, normalmente, a gente vai se socorrer do judiciário para a adoção dessa medida urgente, tá? Então, eu estou lá precisando produzir um documento, não instaurou o procedimento arbitral, vou protocolar um pedido de exibição em juízo, né? A primeira questão que a gente se coloca aqui é, ou talvez intuitivamente a gente vem, produção antecipada de prova, né? Exibição de documentos, e aí, confessando um pouco aqui a idade, né? Já me formei há mais tempo do que eu gostaria, mas antes de 2015, nós tínhamos a medida cautelar específica de exibição de documentos, como cautelar, um procedimento específico no Código de 73. O Código de 2015, né, ele eliminou uma série de procedimentos especiais, inclusive esse da cautelar de exibição de documentos. E daí, em razão disso, veio a questão, opa, acabou a cautelar de exibição de documentos. Ah, não acabou, tem a produção antecipada de provas, então você pede dentro da produção antecipada de provas. E aí ficou um pouco essa discussão. E aí tem um caso muito interessante, depois eu trago essa decisão ao final aqui da apresentação, né? E já peço aí para a organização também passar o slide, porque a gente já está tratando aqui de produção antecipada de prova versus exibição de documentos, né? Em que uma parte pretendendo produzir obter um contrato em juízo, né, entra em juízo como um pedido de exibição de documentos em procedimento comum, né, e não em pedido de produção antecipada de provas. E o juiz de primeiro grau vai e diz o seguinte, não, agora com o CPC de 2015 é produção antecipada de provas, não tem esse pedido de exibição de documentos em cautelar. E extingue o processo. E isso é mantido e vai ser revertido no STJ,
que vem dizer o seguinte: olha, não, o Código de Processo Civil não acabou, né, com a ação de exibição de documentos quando se trata de uma exibição de documentos com fundamento no direito autônomo da parte a ter acesso a esse documento. É lógico que temos lá a produção antecipada de provas, temos a previsão de produção incidental de documentos no Código de Processo Civil, mas nada impede que a parte tente entrar aqui, busque isso através do procedimento comum. E, diz o STJ, essa medida, inclusive, parece ser a mais adequada tecnicamente. Né? Vejo que veio esse precedente, parecendo aí deixar as coisas um pouco mais claras, mas se a gente vai a fundo, esse precedente também ele não diz que não pode ter pedido de exibição de documentos na produção antecipada de provas. Né? Ele só diz que, nesse caso concreto, o juiz não precisava ter extinto o procedimento autônomo de exibição de documentos e exigido a produção antecipada de provas. Mas o STJ não diz com todas as letras, não cabe a exibição de documentos dentro da produção antecipada de provas. Né? E não vou aqui também querer defender tese se cabe ou não cabe. De novo, aqui minha função hoje é apontar qual é o problema. Qual é o nosso problema aqui de ter uma produção antecipada de prova? Quer dizer, aí o problema vai depender um pouco do lado que você tiver, mas o grande ponto aqui é, na produção antecipada de provas, não cabe contestação nem recurso. Né? Agora está me fugindo o dispositivo aqui, mas acho que é o parágrafo 4º, para não... Se algum universitário tiver aí no chat, puder lembrar, mas agora eu tinha anotado aqui, não estou vendo. Mas é o parágrafo 4º do próprio 382, ou de um seguinte, que diz que não cabe contestação nem recurso na produção antecipada de prova. Então, imagine a seguinte situação. Alguém querendo ter acesso a um documento em caráter antecedente, entra com a produção antecipada de provas e o juiz defere essa produção antecipada de provas. E aí, a parte requerida fala, não, peraí, juiz, calma, ele está me exigindo um documento sigiloso, ele está me exigindo aqui um documento societário que ele não teria direito à luz das regras de direito material, né? E, passando aqui próximos slides aqui também, podemos já adiantar, Mayara, mas a questão é como é que eu vou discutir isso num processo de produção antecipada de prova? Isso, na prática, tem sido um problema. Né? Às vezes, quando a situação é muito clara de inexistência do direito a essa exibição, a gente até consegue ou convencer o juiz, ou, em caráter excepcional, entrar com um recurso e o recurso ser conhecido. Mas nós já tivemos casos aqui em que a outra parte entrou com a produção antecipada de provas e nós tentamos questionar essa exibição de documentos deferida em liminar de produção antecipada de provas e o recurso simplesmente não foi conhecido. Né? Isso ainda está em discussão, mas o fato é que a gente acaba tendo um grande obstáculo a mais. De novo, essa questão aqui vale uma discussão só para ela, né? Mas aqui o que importa é destacar isso. A gente vai ter esse problema. Vai ter esse problema. Então, a gente tem que pensar nisso. Ao ajuizar o pedido de exibição de documentos e, principalmente, se preparar para defender. E aí uma questão que se poderia colocar é, eventualmente, se de antemão, quando eu estou tratando lá da cláusula compromissória, se eu poderia também já me antecipar a isso e aí tomando um pouco de empréstimo aqui também da inspiração no CPC, mas acho que para esse assunto a gente nem precisaria, mas uma espécie de um negócio processual ali em que a gente já defina como esse pedido de exibição de documentos se dará. Mas, enfim, isso é só aqui uma ideia para a gente pensar depois e em cima desse problema. O fato é que a gente tem, na prática, essa questão
E esse, se a gente pensar agora na perspectiva de um cliente estrangeiro, que a gente precisa dizer para ele quais são os riscos ou as peculiaridades aqui do nosso procedimento, dos nossos procedimentos de produção de documento, esse me parece ser um ponto bastante importante. Aqui, eu trouxe só uns slides que estão ilustrando aqui só esses pontos que eu já coloquei, né? Quer dizer, a questão, então, que fica é se admite ou não a tramitação de pedido de exibição de documentos pela produção antecipada de provas, é uma questão, né? Levando em conta, principalmente, que esse procedimento não admite a contestação e o recurso. E aí acaba restringindo demais a discussão sobre o cabimento ou não dessa exibição. Passando só para finalizar, eu trago aí nos próximos slides só também alguns exemplos aqui de hipóteses de recusa legítima ou ilegítima, né? E também as regras específicas de direito societário que a gente acaba tendo que discutir quando se tratam de exibição de documentos no âmbito societário. E, por fim, só os julgados que eu mencionei há pouco, também só para ilustrar, eles estão aí no último slide, e com isso, pode passar, Maiane, só para ilustrar um pouco aí para vocês isso que eu acabei de falar. Tá? Então, esse primeiro julgado é aquele do STJ que eu mencionei, né, que fala da viabilidade e de ser tecnicamente mais adequado o manejo da ação probatória autônoma de exibição de documentos, né? E, por outro lado, também, né, precedentes que, por não conhecer de recursos dentro da produção antecipada de provas, acaba também dizendo sobre o cabimento, acaba dando vazão à exibição de documentos dentro da produção antecipada de prova, né? E também aqui o julgado que diz que não cabe recurso em produção antecipada de prova. Só para a gente ter aí um panorama completo do barulho que a gente tem que ouvir e dos problemas que a gente tem que enfrentar especificamente aqui no Judiciário Brasileiro para a produção de prova documental. Espero agora que o James nos ilumine e nos tire aqui dessa enrascada que nós estamos aqui no âmbito local, né? Para ver o que a gente pode fazer para melhorar nas arbitragens internacionais. Era isso, estou à disposição aí para perguntas, se houver no final. Obrigado. Muito obrigada, Braga. Realmente, provocações importantes, coisas do nosso dia a dia. E gostaria de ouvir do James se ele vai nos dar alguma solução, né? Como é que a gente lida com esses... Quais são os principais riscos em arbitragens internacionais, na sua experiência? E quais são as questões relacionadas à produção de prova sobre as quais você acha que vale a pena tratar aqui? Por favor, você tem aí, pelo tempo regulamentar, que quiser, porque a gente está achando muito interessante, então fique absolutamente à vontade. James. Bom dia a todos. Muito obrigado, Helena, Carlos e Cristina, por essas explicações muito interessantes e também a SESCOM pelo convite a participar nesse evento excelente. Vou começar por pedir desculpas pelo meu sotaque. Eu sei que um gringo que fala português com sotaque paulista não é de todos os dias, né? Na próxima parte dessa apresentação, vou falar durante uns 10, 15 minutos sobre dois temas muito importantes em arbitragem internacional: gestão estratégica de riscos internacionais pré-arbitragem e melhores práticas na obtenção de provas. Meu colega Fernando Pastore vai concluir a apresentação falando dos riscos decorrentes de ações judiciais para obtenção de provas no Poder Judiciário e a relevância de gestão de riscos internacionais. Começando com a gestão estratégica de riscos pré-arbitragem. É óbvio, nesse contexto, que é muito importante a elaboração da cláusula arbitral.
Ao elaborar uma cláusula arbitral para contratos internacionais, deve-se fazer a avaliação cautelosa da natureza do contrato. A análise das partes do contrato, por exemplo, nacionalidade, localização de bens, etc. E análise dos tipos de litígios que possam surgir do contrato. Existem 3 categorias de demandas que costumam estar dentro do escopo de uma cláusula arbitral. Demandas contratuais, tais como quebras de contrato, pedidos de indenização e reclamações fundadas em leis, tais como legislação sobre valores mobiliários e direito concorrencial. A empresa e sua equipe jurídica devem também considerar as seguintes questões. Qual será a sede da arbitragem? A lei do local da sede rege os aspectos processuais do procedimento arbitral. Qual será o escopo da cláusula arbitral? O contrato deve ser elaborado para expressar de forma clara que a resolução de conflitos por arbitragem não é apenas um direito das partes, mas também sua obrigação. Qual a lei substantiva aplicável mais vantajosa? Quais regras de arbitragem escolher? Em geral, as regras escolhidas devem abordar questões atuais e não estar em descompasso com a prática mais moderna. Qual idioma especificar? Quantos árbitros nomear? Deve ser um número desigual, 1 ou 3. E, finalmente, se deve incluir cláusula de escalonamento. Estas cláusulas devem ser bem específicas para refletirem a intenção das partes. Passando para o próximo slide. Considerações pré-execução. Internacionalmente, geralmente, é mais fácil ter um laudo arbitral reconhecido do que uma sentença estrangeira por causa de tratados internacionais como a Convenção de Nova York. O artigo 3 da Convenção de Nova York estabelece que os Estados signatários reconhecerão as sentenças arbitrais como vinculantes e as executarão de acordo com as regras processuais do território em que a sentença for proferida. Por isso, as partes devem antecipar as jurisdições nas quais será solicitada a execução e traçar uma estratégia global a esse respeito antes de começar uma arbitragem. Também devem conduzir due diligence desde o início do procedimento para determinar os requisitos de execução de uma decisão estrangeira nas jurisdições relevantes para o litígio. E, finalmente, devem identificar a localização dos bens da contraparte e obter aconselhamento jurídico nas jurisdições locais sobre o processo de execução. Nesse contexto, o forum shopping está muito importante. A parte que busca reconhecimento e execução tem a opção de ver qual fórum é melhor para ela, desde que os bens estejam localizados em várias jurisdições. O estado mais benéfico é o estado onde os bens estão localizados. O fórum reconhece e dá efetividade aos lados arbitrais e tem uma atitude amigável em relação ao reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. Próximo slide. É o próximo. A segunda parte da minha apresentação é sobre obrigações na produção de prova em arbitragem internacional. Aqui é muito importante entender que o discovery no estilo norte-americano ou inglês é geralmente considerado inadequado na arbitragem internacional, na medida em que aumenta os custos e prejudica a eficiência do processo arbitral. Por isso, um procedimento mais padronizado de arbitragem internacional, que se baseia tanto na common law quanto na civil law, foi sendo progressivamente concebido. No entanto, as origens e culturas jurídicas dos árbitros podem se afetar a disposição do tribunal e criar tensões decorrentes das abordagens de common law e civil law em questões probatórias. As regras do IBA fornecem diretrizes para a arbitragem e servem como um meio-termo
entre as diferenças de common law e civil law ao lidar com questões probatórias. O protocolo CIL orienta os árbitros e as partes envolvidas nos casos em que documentos potencialmente passíveis de divulgação são mantidos em formato eletrônico. E, finalmente, as regras de arbitragem ajudam também. Em geral, as regras arbitrais que envolvem a obtenção de prova proporcionam ampla flexibilidade ao tribunal arbitral para decidir se e quando provas serão necessárias e o peso dessas provas será dado caso a caso. Próximo slide. Agora vou falar um pouco sobre alguns princípios gerais da produção de provas na arbitragem internacional. A apuração dos fatos é uma das funções mais importantes e significativas de um tribunal arbitral. A maioria das arbitragens são decididas com base nos fatos e não em princípios abstratos de direito. Ônus da prova. Em ações judiciais, geralmente o autor da ação tem o ônus da prova. Na arbitragem, cada parte deve provar os fatos que fundamentam o seu caso. Nível da prova. O grau da prova não é passível de definição, mas está próximo de equilíbrio de probabilidades. Existem 4 categorias de prova: produção de documentos contemporâneos, depoimento de testemunha de fato, pareceres de experts e, finalmente, inspeção do objeto da controvérsia. A melhor prova que pode ser apresentada a respeito de qualquer questão de fato é a prova documental produzida no momento dos fatos que deram origem ao litígio, ou seja, os documentos contemporâneos. Próximo slide. Prova documental. O que apresentar? Primeiro, documentos em que as partes se baseiam. Normalmente, serão as alegações iniciais por escrito, que têm o papel de colocar os principais documentos sobre a mesa o mais rápido possível. Segundo, documentos desfavoráveis. Esse problema surge na segunda parte da fase da apresentação de documentos. Documentos adicionais solicitados pelas partes e o tribunal arbitral. Por isso, os tribunais arbitrais podem sim usar as regras da IBA sobre obtenção de provas. Procedimentos para solicitação. Embora as regras da IBA sejam bastante claras, as partes negociarão entre si para chegar a um consenso sobre o que apresentar. Um Red Fund Schedule pode ser desenvolvido para cristalizar as questões controvertidas e permitir que o tribunal conheça a posição de cada parte e o que elas pretendam com cada categoria de documentos. 80% de documentos são geralmente em formato eletrônico. Na ausência de consenso entre as partes, o fundamento para a apresentação de documentos fica a critério do tribunal. Documentos detidos por terceiros. O tribunal não tem poder para exigir a apresentação de documentos por terceiros. O judiciário pode auxiliar emitindo intimações. E, finalmente, se a parte não apresentar o documento, o tribunal poderá fazer inferências negativas a respeito. Próximo slide. Preservação de documentos. Aqui é muito importante lembrar que as partes devem fazer um esforço razoável para preservar os documentos potencialmente relevantes para a arbitragem. Quando uma parte toma conhecimento de um possível pedido de produção de documentos, esta parte deve suspender sua política de retenção de documentos e sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, para evitar a destruição de documentos relevantes no curso dos negócios. As partes devem ter uma política de retenção de documentos confiável e um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos com cronograma de retenção detalhado e um mecanismo para preservação no contexto de arbitragens.
Para evitar inferências negativas, as partes podem enviar suas políticas de retenção de documentos para demonstrarem que um documento provavelmente foi destruído como parte dessa política. A destruição de um documento de acordo com a política de retenção de documentos razoável não é condenável pelo tribunal arbitral. Próximo. Dever de boa-fé. Em arbitragem, existe um dever de boa-fé. As partes não devem fazer pedidos de produção de provas para importunar ou causar atrasos desnecessários. Ao receber um pedido de produção de provas, a parte deve fazer pesquisa razoável e apresentar todos os documentos não sujeitos a sigilo profissional e que atendam aos critérios do pedido. As partes não devem suprimir ou ocultar os documentos solicitados. Quais as consequências da destruição de provas? O tribunal pode sim escolher tomar uma dentre as 3 medidas abaixo para punir uma parte pela destruição intencional de documentos. O pior é o critério número 3, fazer inferências negativas contra a parte. Os critérios para avaliar se devem ser feitas inferências negativas em casos de destruição de provas não devem ser baseados, pelo menos não principalmente, na intenção da parte destruidora, mas sim na consciência da parte e no momento em que a destruição de provas ocorreu. Uma vez que a parte tenha conhecimento do pedido de arbitragem ou possa razoavelmente antecipá-lo e possa antecipar a relevância da prova, tal parte deve agir de boa-fé e envidar os esforços necessários para preservar a prova relevante, independentemente de quem se beneficiará da sua produção. Nesse caso, tanto o dolo quanto a negligência podem fazer com que o tribunal faça inferências negativas contra a parte destruidora. Inferências negativas são uma medida raramente tomada por um árbitro. Isso significa, essencialmente, que o árbitro presume que quaisquer documentos destruídos, não apresentados, teriam sido prejudiciais ao caso de uma das partes. Todas as medidas possíveis devem ser tomadas para evitar inferências negativas. O último assunto que abordarei hoje é o sigilo cliente-advogado. O sigilo é um direito de confidencialidade das comunicações entre cliente e advogado, que pertence ao cliente. A definição de quais regras de sigilo serão aplicadas depende dos fatos específicos de cada caso. Mas abaixo estão algumas diretrizes gerais. Colocar por escrito apenas informações que podem favorecer o seu caso, sem presumir que o documento será protegido por sigilo. Quando estiver em dúvida se deve colocar algo por escrito, copiar o advogado externo. Evitar misturar questões jurídicas e comerciais em um único documento. Garantir que advogados e terceiros, como peritos, estejam formalmente contratados, ou seja, com retention letters, etc. E, finalmente, proteger com senha documentos confidenciais para evitar distribuição em excesso, resultando na quebra de confidencialidade. Muito obrigado. Vou passar agora a porta-voz a Fernando. James, muito obrigada pelas suas explicações. Gerou aqui uma série de inquietações na gente. Já deu para pensar em vários casos em que a gente teve se a gente tivesse conseguido explicar isso para clientes antes, muitos problemas teriam sido evitados. E vamos depois ter algumas questões sobre isso. E parabéns pelo seu português, não tem nada a dever, pelo contrário, é um português quase sem sotaque, e assim, você tem essa verve de professor, né? Então, essa energia muito boa de poder trazer de uma forma cadenciada, muito bem explicada, objetiva. Muito obrigada pela sua brilhante explanação. E agora,
Finalmente, vamos contar aí com as explanações do Fernando, que vai mostrar um pouco da união desses dois mundos, né? E o que a gente tem feito, e vamos depois trazer para vocês alguns exemplos, algumas situações práticas e tratar das dúvidas de vocês. Fernando, a bola está com você, meu amigo. Por Olá. favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria, acho que agradecer o time do Sescom por, enfim, considerar a gente para essa apresentação. A gente valoriza muito essa relação com vocês e, enfim, já se tornaram grandes amigos. É um prazer sempre poder falar junto com vocês. E é só falar do James, falei, James, depois que umas duas caipirinhas, acho que seu sotaque vai ficar perfeitinho. Bom, brincadeiras à parte, aí acho que pegando um gancho um pouco no que o Braga falou sobre a questão de produção de provas no Brasil, eu queria começar aqui um pouco a minha parte tentando traçar um paralelo com alguns riscos decorrentes da obtenção de provas no Poder Judiciário americano. Eu acho que um dos riscos aí mais relevantes que a gente tem, e talvez até um dos mais conhecidos aqui no Brasil, é a possibilidade de uso da seção 1782 do título 28 do US Code, que é um dispositivo que basicamente permite a obtenção de provas em cortes federais norte-americanas para uso em litígios em tribunais estrangeiros, ou seja, fora dos Estados Unidos. Ele permite que partes fora dos Estados Unidos acessem o judiciário americano para obter prova para usar nesse litígio fora do país. Historicamente, aí, as cortes federais vinham permitindo o uso da seção 1782 no contexto de arbitragens comerciais internacionais, desde que houvesse alguma conexão com os Estados Unidos e a pessoa, a empresa que fosse o alvo aí do pedido estivesse nos Estados Unidos, mas, como a gente sabe, em 2022, agora recente, a Suprema Corte Americana limitou o termo tribunais estrangeiros para abarcar apenas órgãos adjudicatórios governamentais ou intergovernamentais, não incluindo aí, portanto, os tribunais privados, como é o caso dos tribunais constituídos em arbitragens comerciais internacionais e na maioria das arbitragens de investimento. Embora tenha havido essa limitação significativa, né, do dispositivo, a gente ressalta aqui que a decisão da Suprema Corte não eliminou completamente o risco de utilização da seção 1782 para a obtenção de provas relacionadas a arbitragens. E por que não? Primeiro, porque as partes que buscam obter provas nos Estados Unidos podem tentar fundamentar o pedido em procedimentos judiciais sequer existentes, porém relacionados ao tema da arbitragem, já que a decisão da Suprema Corte em 2004, no caso Intel, um caso diferente, um pouco anterior, trata da possibilidade de utilização da seção 1782 em relação a procedimentos judiciais ainda em razoável contemplação, ou seja, sequer pendentes ou até mesmo iminentes. Além disso, sabendo aí da criatividade dos nossos advogados, é bem possível que uma das partes da arbitragem considere iniciar intencionalmente algum procedimento judicial paralelo fora dos Estados Unidos para tentar fundamentar e robustecer o pedido aí de discovery com base na seção 1782. Ou seja, há um risco existente que não pode ser descartado por nenhuma das partes ao considerar iniciar uma arbitragem se essa parte tiver algum tipo de exposure nos Estados Unidos, sabendo do amplo escopo aí sim falando do US Style Discovery, né, que é acessível por meio da seção 1782. Além dessa seção 1782, se as partes de uma arbitragem estiverem considerando obter provas de uma parte localizada especificamente em Nova York, existe uma seção 3102 da Lei e Regras de Prática Civil de Nova York, que é a CPLR, que pode ser outra ferramenta disponível para acessar provas em Nova York, que a gente sabe que no contexto de M&As e tudo uma jurisdição bem relevante por conta de bancos e, enfim, outros players aí no contexto de M&As. O CPLR oferece uma oportunidade de discovery para ajudar na arbitragem, então é bem amplo o dispositivo e pode sim permitir
que esse dispositivo seja um substituto para a seção 1782, considerando as limitações da Suprema Corte. Agora, se a arbitragem for nos Estados Unidos, as partes poderão tentar obter prova com base na seção 7 da FAA, que é o Federal Arbitration Act, que autoriza os árbitros a convocar qualquer pessoa para comparecer perante o tribunal como testemunha e apresentar documentos relevantes ao litígio. Obviamente que, caso a ordem do tribunal arbitral com base nesse parágrafo 7 seja descumprida, as partes podem acessar o judiciário dos Estados Unidos para compelir o comparecimento da testemunha ou a desobediência à ordem judicial de apresentação de documentos. Existem alguns precedentes também relevantes nos Estados Unidos que tratam aí da importância do pedido de exibição de documentos estar associado a uma audiência na arbitragem. Então, você não pode meramente fazer um pedido de apresentação de documentos com base na seção 7, tem que ser um pedido de apresentação de documentos para utilização em uma audiência. Então, a gente sempre fala da importância aí de associar esse pedido a uma audiência que ocorrerá na arbitragem. Caso contrário, o pedido pode ser indeferido ou mesmo descumprido pela parte que vai tentar, no judiciário, apresentar algum pedido para não cumprir essa determinação. Agora, falando um pouco da gestão de riscos internacionais, muitos clientes nossos aqui, Jones Day, Sescom, que acabam atuando em transações comerciais internacionais, perguntam muito como gerenciar esses riscos relacionados à arbitragem, não só os já endereçados aí pela parte do Brasil e pelo James, mas riscos aí que a gente divide mais ou menos em duas categorias, que são riscos jurídicos ou legais, que aí entra a redação de cláusula arbitral, de confidencialidade, produção de provas, distribuição do ônus da prova, que a gente sabe até que no CPC brasileiro é permitido, cláusulas prevendo arbitragem célere para litígios menos sofisticados, e também os riscos financeiros da arbitragem, que aí entra gerenciamento de tempo do time, né, de business na disputa, oportunidade de financiamento por terceiros, que é o litigation funding, que é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil, alocação de custos do litígio nas cláusulas também de arbitragem e também no contexto aí do business. Então, a gente fala muito aí de uma criação de um time de gestão de riscos, que eu também endereçar no próximo slide, mas é importante sempre que os profissionais envolvidos aí não só na transação, mas também na discussão de se inicia uma arbitragem ou não, ter conhecimento sobre esses riscos que existem para saber endereçar da melhor forma. Aí sim, falando agora da revisão de cláusulas arbitrais, né, com a parte de riscos pré-enforcement, como o James já endereçou um pouco na apresentação dele, é importante não apenas uma boa redação de cláusula arbitral, mas a sua constante revisão para aplicação em contratos futuros, para ter certeza que a cláusula está sempre atualizada às práticas internacionais mais recentes. É muito comum a gente ver uma cláusula padrão de arbitragem que se replica em inúmeros contratos, né? A cláusula arbitral bem feita, né, obviamente, e atualizada, permite a instauração de um procedimento muito mais eficiente e que economiza custo e tempo desde o início do processo. E, claro, não existe uma cláusula one size fits all, né, que a gente fala. As cláusulas têm que ser elaboradas de acordo com as particularidades de cada contrato e levar em consideração os vários aspectos já mencionados pelo James na parte dele sobre os riscos pré-arbitragem. Um outro ponto aqui importante na gestão de riscos, que a gente vê que de fato gera resultados positivos, é acompanhar o desfecho dos pedidos de revisão judicial, aí junto nós no papel de, normalmente, International Counsel, com os advogados locais, nas jurisdições que são relevantes para as operações da companhia e nas jurisdições que ela tem contratos com contrapartes.
é sempre importante selecionar uma sede de arbitragem que tenha cortes locais pró-arbitragem, com um histórico aí estabelecido de respeito à Convenção de Nova York, uma aplicação bem estrita, e revisão limitada do laudo arbitral, sedes aí que costumam atender a esses critérios, normalmente Nova York, Miami, Londres, Paris e São Paulo, recentemente, tem sido bastante considerada também. A seleção de uma dessas sedes, claro, ajuda a garantir que a arbitragem termine com um laudo arbitral mais facilmente execuível nas jurisdições aí que sejam de interesse do cliente, onde haja bens no futuro processo de execução. E agora, aqui, para finalizar, uma outra forma prática aí de gestão de riscos que a gente vê que muitas empresas globais vêm aplicando é criar algum tipo de repositório interno da empresa, que seja de fácil acesso, que compile aí toda a informação obtida pela empresa nas arbitragens em que ela atua, tanto locais quanto internacionais, ou seja, um banco de dados que vai sendo alimentado com o tempo pelas pessoas envolvidas aí nas arbitragens. Algumas informações importantes que podem ser úteis aí tanto na redação de cláusulas como também na escolha mais apropriada do time, tanto interno quanto externo, para atuar na disputa, são, por exemplo, impressões sobre câmaras arbitrais ao redor do mundo, impressões sobre os árbitros, se ele é um árbitro razoável ou não, faz valer o contrato, é flexível, legalista, e, claro, a experiência do time jurídico com cada escritório para saber exatamente qual área o escritório é mais apropriado, qual área não, tanto escritórios internacionais quanto locais, e também a parte de experts, né, que são muito utilizados em arbitragem internacional, tanto pareceristas como expert witnesses, quantum experts, dentre outros. E aí, nesse ponto também, obviamente, que cada escritório tem a sua bagagem de arbitragens que também auxilia nesse processo. Eram essas as rápidas considerações que eu tinha aqui para fazer e tentando aqui ficar dentro do tempo, agradeço aí a todos e estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Helena. Nós é que agradecemos. Você cumpriu, falou tudo e no tempo correto, né? E quando você fala, opa, quando você fala em gestão de risco, é algo que preocupa bastante nossos clientes, né? Então, uma primeira, primeira pergunta, e aí vamos ver quem é que se habilita a responder. Eu tenho visto em arbitragens de construção, ou mesmo questões relacionadas a M&As, situações em que as partes se preocupam, já de tanto ter problemas, por exemplo, em toda a construção, né, todo o contrato de EPC, a gente vê dois problemas: aumento de custo e atraso. Como é que um cliente pode se preparar, por exemplo, previamente diante dessas situações? James, na sua experiência, você acha que existe alguma forma para o cliente poder se preparar para poder produzir uma prova favorável a si, já sabendo de antemão que há esse tipo de problema? Ou, por exemplo, nos casos de M&A, em que há sempre pedido de indenização, ou por quebra de declarações de garantias, ou por alguma situação em que foi identificada na due diligence, mas acabou se desdobrando de outra forma, alocação de riscos. O que seria possível fazer? Muito obrigado, Helena, por essa pergunta muito interessante. Como eu falei na minha apresentação, é muito importante que as partes tenham uma política de gerenciamento, de retenção de documentos muito ampla. É muito importante que as partes evitem a destruição de documentos relevantes
no curso dos negócios. Por isso, é muito importante para os clientes que os advogados revisam a política de retenção de documentos dos clientes antes de de uma arbitragem. E isso não posso reforçar mais a importância desse aspecto. É verdade. A Cristina falou na apresentação dela uma coisa bem interessante, né? E aí eu queria perguntar para o Braga, pegando esse gancho. Ela disse que em muitas situações o conteúdo do data room fica fazendo parte em mídia digital como um anexo ao contrato. Isso seria útil, Braga, numa arbitragem? Poderia ilustrar para a gente, Braga, como que isso poderia ajudar ou atrapalhar ou influenciar de alguma forma na arbitragem? Essa questão de ter um pendrive com cópia do data room como anexo ao SPA é uma discussão que a gente vem conhecendo aí mais recentemente. Eu ainda não tive nenhum caso concreto de arbitragem que a gente tinha um contrato com essas características, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, que isso pode sim ser útil, né? Porque a gente tem visto também muitas discussões sobre alegação de sonegação de informação durante a due diligence, né? Alegação de dolo da parte vendedora, porque teria sonegado determinadas informações e, portanto, em razão disso, não se aplicariam limites máximos de indenização ou outras limitações previstas no contrato. E aí a primeira questão que a gente coloca num caso como esse bom, o cara está dizendo que não recebeu informação, né? E ele não prova isso de antemão, até porque seria uma prova negativa. Então, a apresentação do data room seria uma primeira medida que essa parte deveria tomar para dizer que, veja, está aqui o data room e essa informação não veio no data room. Esse deveria ser um pressuposto para o pedido dele, né? Porque, geralmente quem alega isso é o comprador, e o comprador, teoricamente, está em posse lá de todas as informações e do data room. Então, às vezes a gente discute isso, fala, peraí, você tinha que ter primeiro apresentado o data room para mostrar que não estava no data room, né? Porque o comprador vem falar, mas isso é prova negativa. Não, mais ou menos. Primeiro traz o data room e mostra que não estava lá. Aí, se não estava lá, sim, aí inverte o ônus, aí eu vou atrás de outros e-mails ou outras comunicações que foram feitas entre as partes para mostrar que sim, eu, vendedor, prestei essa informação. Então, se você já tivesse o data room como anexo para as duas partes, talvez você já, num cenário desse, aí você evitaria uma discussão sobre essa primeira parte de uma discussão sobre dolo na formação do contrato de SPA. Então, isso pode ser interessante em razão disso. Por outro lado, é aquela história, né? A hora que você junta o data room como anexo do SPA e falar todas as informações estão lá, etc, etc, etc. E o que ficou de fora do data room não vai ser considerado também para fins de interpretação do comportamento das partes? Aí a gente vai ter aqui uma discussão das que a gente tem em cláusula de sandbagging e sandbagging elevado ao quadrado, né? Porque aí você já está num estágio, você já está num estágio seguinte aí dessa mesmo tipo de discussão. Mas, enfim, é assim que eu vejo que eventualmente ele pode ser útil. E ele pode ser útil como preservação também do documento, né? Porque às vezes contrata lá a empresa data room, quem vendeu que contratou, aí a Cris diz melhor que eu, mas é praxe você ficar com uma cópia. Mas eu já tive casos que o cliente não tem essa cópia mesmo. Ainda mais empresas, né, familiares, ou, né, o cara fez com
com o escritório, não tem mais contato, deixou com o assessor financeiro, você não tem mais contato, às vezes não aparece esse data room mesmo. É isso mesmo, Então, Braga. se ele está anexo ao contrato, evita esse tipo de problema. Muitas vezes usam o sistema interno, né, Dropbox, etc., e o negócio some, né? Então, acho que a gente discute muito se vale ou se não vale, mas ouvindo muito vocês falarem da preservação de provas, talvez seja um caminho que assegura pelo menos que aquilo foi o que foi incluído dentro do processo de auditoria, né? Isso para mim é muito Pode relevante. ser, nesse sentido, pode ser uma segurança para o próprio vendedor, né? Se o vendedor não ficar com cópia, é uma segurança para o Exato. vendedor. Porque hoje está na moda alegar dolo para abrir limite de indenização, né? Está na moda Já dizer vimos que alguns casos. violação de declaração e garantia é a mesma coisa que dolo. Então, está na moda. Então, é melhor para o vendedor manter isso aí preservado e uma forma seria você já no contrato deixar isso como anexo. Mas mais do que estar como anexo é preservar. É o que o James falou, né? É o que o James falou. Aproveitando aqui a experiência do Fernando nesse gerenciamento de crise e esse equilíbrio entre os dois mundos, né? Porque muitas vezes a gente tem árbitros, tribunais arbitrais que são de origens, né, diferentes. Temos muitos árbitros internacionais, como a própria Cris trouxe aí os dados da pesquisa da professora Selma Lemes, em que os árbitros têm formações diferentes, eles têm standard de provas diferentes. Então, eu queria perguntar para o Fernando e para o James, quem que se sentir mais habilitado aí a responder, mas assim, na prática de vocês, né? Como que um cliente ou um advogado de common law encara o risco de adotar o direito brasileiro, brasileiro que não tem, árbitros brasileiros que não tem como prática discutir ou aplicar estándares de prova em julgamentos de fato. Isso deve ser considerado na celebração do contrato, na escolha dos árbitros? Qual que é a experiência de vocês sobre isso? Muito obrigado, Helena, pela pergunta excelente. Na condição de advogado estrangeiro, em uma arbitragem regida por lei brasileira, consideraríamos mitigar o risco do nosso cliente indicando um árbitro, idealmente advogado licenciado no Brasil, que esteja familiarizado com os standards de prova de common law aplicados nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. A nossa expectativa seria a de que esse árbitro iria ao menos explicar o standard da prova utilizado no laudo arbitral e talvez aplicar standards internacionais, ainda que isso não seja estritamente necessário ou relevante em uma arbitragem regida por lei brasileira. Portanto, isso é algo que certamente seria considerado ao indicar um árbitro. Sobre a sua pergunta, se isso seria algo a ser considerado na elaboração do contrato, eu acho que, na prática, esse seria mais ponto de vários outros fatores que uma parte estrangeira ou com origem em um país do common law levaria em consideração ao determinar qual lei substantiva deverá reger o contrato e qual deverá ser a sede de arbitragem. Concordo plenamente. Eu, inclusive, tenho visto em algumas situações, principalmente arbitragens relacionadas a projetos, energia, construção, EPC, em que já se sabe de antemão quais são os problemas, como eu disse, sempre atraso, cronograma e custo extra. Alocação de riscos também em caso de atraso, aí às vezes o custo do equipamento aumentou, existe um custo de mobilização e desmobilização de pessoal, uma série de problemas que acontecem todas as vezes. E aí, da minha experiência,
Já fizemos, em algumas situações, aquilo que a gente chama de negócio jurídico processual, está lá previsto no 190 do Código de Processo Civil. A gente teve já lá atrás um webinar interno e que foi produziu muitos frutos, porque muitas vezes nossa área é procurada justamente para gerenciar esse risco de antemão. Eu já sei que funciona assim. Então, o diário de obra vai servir para comprovar o quê? Né? São coisas muito pontuais que a gente já pode prever de antemão no contrato que será suficiente a prova de tal fato com tais documentos. Além da parte se preocupar em preservar tais documentos, ela acaba também já ficando mais tranquila, sabendo como que vai o standard da prova, a interpretação da prova já fica combinada. Para o judiciário, às vezes não funciona, porque a gente sabe que no judiciário tem aquela questão de poderes instrutórios do juiz, a gente sabe que o juiz, se o negócio jurídico processual é celebrado apenas entre as partes e não com a presença do juiz, existe também uma situação em que o juiz pode entender que não se vincula a esse tipo de convenção das partes. Porém, no caso da arbitragem, o que nós temos visto na nossa experiência é que os árbitros eles sempre tentam privilegiar a vontade das partes. Então, se existe uma vontade manifestada, ela tende a ser observada. Mas é um problema, porque às vezes o que a gente coloca mais, às vezes não é tão interessante, né? Às vezes menos é mais, ou seja, muitas vezes pode ser um tiro no pé colocar uma determinada previsão. Então, a lição que fica é que a gente realmente precisa, como o Fernando falou, ter pessoas com experiência, com repertório, precisa dessa troca que a gente sempre faz entre local counsel, international counsel, porque a gente realmente precisa unir essas experiências para poder explicar para os clientes como se prevenir e como administrar o risco quando ele já faz parte de uma disputa. Tem uma pergunta aqui do nosso colega Matheus Vieira, eu acho que com isso acho que a gente pode encerrar, que a gente já ultrapassou aí o nosso tempo, e é bem interessante, eu não sei quem vai querer responder, talvez o Braga, não sei. É um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Como é que vem se desenvolvendo a consolidação de procedimentos arbitrais e consequente aproveitamento de provas em diferentes procedimentos arbitrais com as mesmas partes, em arbitragens cross-border? Ainda há dificuldades ou já existe algum evento na prática? Ou seja, a ideia quando consolida, pode aproveitar as provas, ou mesmo quando não consolida e as partes são basicamente as mesmas, e houve uma observância do contraditório, será que é possível haver esse aproveitamento de provas? Quais são as dificuldades? Que avanços a gente teve ultimamente? Tem uma mais fácil para encerrar o seminário ou essa mesmo? A pergunta que foi feita pela... nós temos aí um grupo qualificado de audiência, então eu vou começar dando a minha opinião, que não vou dizer que não é muito vasta, no âmbito de arbitragem cross-border sobre consolidação, mas o que eu digo é muito difícil haver consolidação de procedimentos. Algumas câmaras têm suas regras, outras não têm. Não é a mesma coisa que o Código de Processo Civil, que lá no artigo 55 diz que basta haver qualquer elemento comum e risco de decisão conflitante que há uma reunião. Há muita resistência, o próprio Braga disse aqui, em aplicar o Código de Processo Civil, até mesmo em arbitragens domésticas que elegem como lei direito brasileiro. Eu não tenho tanta resistência assim, até porque minha formação é de processualista, então eu sou simpática a ideia da aplicação na inexistência de regras específicas, aplicar regras gerais. E a pedra de toque, para mim, para o aproveitamento dessa prova, seria a seguinte:
existe, de fato, nós estamos com um caso exatamente assim, uma prova produzida em arbitragem que está agora sendo transportada para uma demanda em que a seguradora que pagou pelo prejuízo na execução de um determinado contrato ali que deu aí um certo problema, vem cobrar, né, dizendo aí qual foi a causa raiz. E a prova produzida na arbitragem não foi submetida ao contraditório da seguradora. E ela está, em alguma medida, sendo aproveitada, sim. Porque como a seguradora se subroga no direito do segurado, ela acaba, é como se ela tivesse, né, e ela certamente no seu procedimento de regulação de sinistro acompanhou isso. Então, minha impressão é que ainda tem um caminho longo pela frente, o avanço é pouco, acho que passa pela reforma das regras e um pouco mais de detalhamento sobre consolidação, aproveitamento de provas e quais são os requisitos para isso. E a pedra de toque, para mim, nesse caso, seria o contraditório. Houve contraditório suficiente na produção daquela prova? É necessário ampliar o contraditório? E aí a gente vai dizer se pode ou não aproveitar. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma impressão inicial que eu tenho. Pode ser que eu mude de opinião no futuro, mas hoje em dia é o que eu acho que a gente está vivendo. Eu acho que é isso, Helena. Eu não tive nenhuma experiência aí de discutir isso na prática, mas eu acho que você pontuou bem. Quer dizer, eu acho que o que vai acabar influenciando a decisão é aqueles mesmos princípios que a gente discute aí há muito tempo sobre prova emprestada, né? Foi observado contraditório, as partes eram as mesmas ou não eram, o que e sempre vai servir como prova. Acho que não deveria ter muita discussão sobre isso, né? Até não conheço depois, até pediria. A gente não tem mais tempo, mas depois o Matheus poderia explicar um pouco mais o caso concreto aí que ele se inspirou para fazer a pergunta. Mas eu acho que é isso. A prova vai ter que ser utilizada e vai ser ponderada pelo destinatário dela, que é o tribunal arbitral, né, onde ela vai ser produzida, o que não impede que esse tribunal queira produzir outras provas também para formar o seu convencimento, sem excluir necessariamente aquela prova que já foi produzida. Eu acho que a discussão ela deve girar em torno disso, assim. Agora, o que avançou, o que não avançou, aí realmente eu não consigo responder objetivamente essa questão, não. É muito difícil Principiologicamente, eu acho porque que é a isso. gente não tem tanta publicidade sobre essas questões, né? E ainda que as sentenças arbitrais sejam publicadas, muitas delas, as ordens, né, processuais, elas não são todas publicadas, e geralmente essa questão de consolidação, forma de produção da prova, vem em ordem processual, e mesmo assim ela acaba sendo a gente tem acesso a isso depois de muito tempo, né? Quando a confidencialidade não é mais um tema. Então, é algo que fica muito difícil de responder. Depois a gente conversa com o Matheus aí para a gente ver que caso que inspirou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Helena, sobre um pequeno comentário sobre essa pergunta. Diga, James. Eu estou de acordo com você que consolidação não é muito comum, mas na minha experiência se está tornando mais comum, sobretudo em arbitragens regidas pelas regras da CCI. Então, por isso, as perguntas sobre prova, como a pergunta do Matheus, vão ser muito importantes no futuro. Acho que por isso que é uma boa pergunta. Eu concordo. Bom, pessoal, eu teria aí uma série de coisas que eu gostaria de discutir com vocês, são muitos exemplos da prática, mas eu acho que a gente vai fazendo isso no dia a dia como temos feito, né?
Agradeço demais a todos a participação, parabenizo a todos, porque foi uma discussão de altíssimo nível. A gente vê como é bom poder falar com quem tem experiência, com quem entende, com quem faz as coisas na prática, e acho que esse evento realmente está no nível dessa São Paulo Arbitration Week, que é um marco aqui que mostra o quão importante vem sendo a arbitragem nos países da América Latina, sobretudo no Brasil, e muito mais essas situações que a gente trata em conjunto de cross-border litigation e arbitration. Muito obrigada a todos. Algum comentário final de alguém? Então, eu só quero agradecer e convidar a todos para... Vamos ter que ter um segundo round aqui, porque ficou muita coisa aí interessante para a gente conversar. Vamos marcar o nosso segundo round. Nós já temos um segundo round, depois vamos convidar as pessoas, porque o evento vai ser híbrido no dia 26 de outubro em Miami, e vamos depois fazer um outro evento também para o público brasileiro. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Tchau, bom dia. Obrigado.